São Paulo eliminado da Libertadores em pleno Morumbi lotado. Flamengo conseguiu passar, mas passou um baita de um sufoco contra Estudiantes. Saibam que contra o Racing é diferente. O Racing é muito melhor que o Estudiantes. E o único time que passou com uma certa, não digamos facilidade, mas uma certa tranquilidade foi o Palmeiras, irmão. Amigos, será que teremos um Palmeiras e Flamengo novamente? Aguardemos cenas dos próximos capítulos da Libertadores, meu camarada. Separei um vídeo aqui pra vocês sobre a fala do técnico da LDU, que é o time que o Palmeiras vai enfrentar agora na próxima fase da Libertadores. Falou umas coisas bem interessantes aqui e deu a opinião dele de como vai ser e como ele vai encarar esse jogo do Palmeiras. E mostrou um certo respeito para com o Palmeiras, beleza? Bora ver. Não tem como projetar agora, a gente tem que fazer um estudo muito minucioso da equipe do Palmeiras. É inegável que é, se não o melhor, um dos melhores grupos do futebol, né, sul-americano faz bastante tempo. E a gente tem que ter o máximo de respeito em conseguir buscar, né, soluções dentro do que a gente tem, das nossas características, para superar essa série. A Libertadores não é uma competição de 36 rodadas. A Libertadores são 2 jogos, e aí tem um aspecto que é o momento. É o dia, é a hora, é aquele minuto, é a bola que bate na trave e sai, é a bola que bate na trave e entra, é uma expulsão, é um erro de um árbitro. Então qualquer coisa pode acontecer nesse tipo de série. A gente tem um fator local que nos favorece, pela altura e tudo, e a gente tem que tentar, obviamente, fazer um jogo muito bom, eu diria que quase perfeito, para conseguir estabelecer alguma vantagem e depois ver o que acontece no segundo jogo. Mas te digo de coração, por já ter passado por situações parecidas, né, de ter eliminado gigantes em competições onde eu nunca era favorito, que às vezes as coisas, né, o vento sopra a favor de quem menos se espera. E eu creio bastante no trabalho, na dedicação, no esforço, como falei, numa bênção divina, né? Eu sou um homem de bastante fé e creio que a gente está trabalhando para buscar esse tipo de surpresa, surpreender mais vezes as pessoas que muitas vezes olham o futebol que não está perto delas com uma cara meio virada, um nariz torcido. Espero que eu consiga aí, junto com o meu grupo aí, dar uma boa resposta para o que possa vir. E cara, uma coisa que ele falou verdade aqui, a LDU eliminou 2 times cascudo, cara, que na teoria e no papel são mais fortes do que ele. Eliminou o Botafogo e eliminou o São Paulo, cara. Foi um agregado. A LDU meteu 3-0 no São Paulo, irmão. 2-0 lá e 1-0 cá. Não subestime a LDU. O Palmeiras tem que entrar com sapatinho baixo, não entrar com salto alto, respeitar o adversário, tentar fazer um bom jogo lá na altitude. Não se preocupe tanto com a altitude lá de Quito, da LDU, que não é aquela altitude boliviana, que é lá 3.000 metros. Igual o Palmeiras já conseguiu fazer bons jogos nessa altitude, inclusive vencer. Essa altitude é um pouco mais tranquila, se não me engano, não chega a 2.000 metros, cara. Não é tão alto assim. Favorece a LDU, isso é um fato, com toda certeza, mas dá pra gente fazer, assim, um bom resultado lá e trazer o jogo de volta pra nossa casa, um jogo mais tranquilo. Não é tanto assim pra se preocupar com a altitude lá, não. Eu acho que é mais pra se preocupar com o ímpeto do adversário, mas com a raça do adversário que tirou. 2, como ele disse aqui, 2 times cascudos, que na teoria eram mais fortes que ele deu, que é o São Paulo e o Botafogo, e se preocupar mais com esse fato, irmão. Jogar a bola, fazer o que a gente fez aqui na Libertadores o tempo todo, respeitar o adversário e ditar o jogo o tempo todo. Não o tempo todo, que a gente nunca vai conseguir, mas tentar ditar o jogo na maior parte do tempo, seja lá na altitude ou seja na nossa casa, cara. O Palmeiras tem que ditar o jogo e tentar fazer isso por mais tempo possível. Bora ver aqui agora, cara, a fala de que eu achei bem interessante lá da TNT sobre os 2 clubes. Quem é mais forte na Libertadores hoje, Palmeiras ou Flamengo? Quem tá fazendo o melhor campeonato? Bora ver aqui. Hoje quem joga o melhor futebol do Brasil é o Palmeiras. Então, né? Acho que temos uma discussão. No último mês. Ou no confronto direto aí do último mês, ou no pós-mundial, vamos botar pós-mundial. Eu acho que o Palmeiras joga melhor que o Flamengo. Tem jogado melhor que o Flamengo. Ou nos... Tá bom, vamos botar. Nos últimos 10 jogos, que casam exatamente com os 10 jogos. Com os 10 jogos em que ele botou Flaco e Vitor Roque, o Palmeiras joga melhor que o Flamengo. Eu tava dando... Então,
A gente pode ter uma final entre os dois. Pode, claro que pode. Mas aí é outra coisa, né? Ué, por que outra coisa? Então, não, é outra coisa por causa do tempo. Você já reparou pra pensar que há 40 dias, o Abel estava sendo xingado pela torcida do Palmeiras e pior do que o xingamento... Ele que não esqueceu. Exatamente, ele disse que não esqueceu. Ficou Pior do que o coração. xingamento... Que o xingamento, beleza. Às vezes você fala muita bobagem na hora do coisa. O pior do que isso, que pra mim foi pior do que Vai tomar de cru? Foi o vai trabalhar no Cruzeiro. Pior pra mim do que o vai trabalhar no Cruzeiro foi dizer: Abel vai se ferver, o meu Palmeiras não precisa de você. Ele não esqueceu. Ele estava ouvindo isso há 40 dias. Há 40 dias. Então, a final é só 29 de novembro. A semifinal é daqui a 30. Até lá, muita coisa pode mudar. Quem tá bom pode ficar ruim, quem tá ruim pode ficar bom. Que o Palmeiras está jogando o melhor futebol dos últimos do pós-mundial de clubes, isso os números dizem por si só. É o Palmeiras, cara. Não tem conversa. Isso não tem discussão, tá? Isso não tem discussão. Agora eu te pergunto, se o Palmeiras tivesse demitido o Abel Ferreira quando a torcida pediu, e tivesse trazido outro técnico para substituí-lo, será que o Palmeiras estaria encaixado como está agora? Será? Eu tenho convicção e eu tenho quase certeza absoluta que não. Eu tenho certeza absoluta que não. Graças a Deus, a Leila Pereira tem a cabeça no lugar, tem consciência de saber a hora certa de ouvir a torcida e a hora certa de não ouvir. E graças a Deus o Abel Ferreira continua no Palmeiras fazendo esse time que muitos, não tô falando você, mas muitos de nós palmeirenses pichavam no muro fora Abel e pediam a sua cabeça, cara. Graças a Deus o Palmeiras pensa fora, a instituição, a diretoria Palmeiras pensa fora da caixa, beleza? Um time todo reformulado. Se o Palmeiras está bom agora, cara, com o time todo reformulado, imagina esse time no ano que vem, cara. Se o Palmeiras conseguir ganhar essa Libertadores agora, com esse time todo reformulado, sei lá, ganha o Brasileiro também, tem possibilidades pra isso. Tem sim. Imagina esse time ano que vem, irmão. Imagina, com a cabeça no lugar, cara. Com a direção, entrosados e com a cabeça fria, do jeito que o Abel sempre prega. Meu irmão, ai dos adversários, viu? Aí o Flamengo pode gastar 1 bilhão em contratação. Mas enfim, bora ver aqui agora como está a chave dessa Libertadores. Os times que classificaram, né? Pra você ter uma noção de como vai ser os próximos meses aqui. E eu acho sim, cara, por mais que eu tenha confiança no Racing, eu acho que vai ser um jogo muito mais difícil pro Flamengo contra o Racing do que foi contra o Estudiantes, tá? Ele vai ter que jogar muito mais bola, irmão. Se jogar esse futebol que jogou contra o Estudiantes, vai cair. Mas na teoria, o provável é o seguinte: Palmeiras passar da LDU e o Flamengo passar do Racing. Mas futebol é jogado e bora ver essa fala aqui. Semifinais da Libertadores definidas, e Flamengo e Palmeiras são o Brasil na Libertadores, cada um buscando o tetracampeonato, inédito para clubes brasileiros. Vamos recapitular como foram os jogos de quartas de final. O Racing sofreu, mas acreditou e venceu no agregado por 2-0, finalizando a parada no finalzinho, batendo o Vélez Sácio, eliminando um conterrâneo argentino e chegando nas semifinais. O Palmeiras sofreu no primeiro tempo, mas venceu o River Plate de virada por 3-1, no agregado 5-2, e passou mais uma vez com Abel Ferreira. A LDU calou o Morumbis, depois de ter vencido por 2-0 no Equador. Bateu o São Paulo por 1-0. E o time, comandado pelo brasileiro Thiago Nunes, quer sonhar. E por fim, o Flamengo até que sofreu. Perdeu na Argentina, mas nos pênaltis se classificou. Portanto, de um lado teremos Palmeiras e LDU. Alviverde é favorito, mas vai encarar uma LDU que já eliminou 2 times brasileiros. Do outro, Racing e Flamengo. Mais uma vez, as duas equipes se enfrentam. Na fase de grupos de 23, o Flamengo levou a melhor. Mas em 2020, o Racing passou. O Flamengo é favorito, mas o Racing também é aguerrido. Atual campeão da Sul-Americana e da Recopa. E aí eu te pergunto, qual vai ser a final? Será que teremos novamente um Flamengo e Palmeiras repetindo 2021? Você escutou o que ele disse aqui sobre o Racing, né? Você escutou o que ele disse aqui, né?
O Racing é o atual campeão da Sul-Americana e da Recopa. Derrotou aquele Botafogo do ano passado, que ganhou a Libertadores. Conseguiu vencer na Recopa. Não vai ser jogo fácil, irmão. Não vai ser. O Flamengo, para passar do Racing, vai ter que jogar muito, mas muito mais bola do que jogou contra o Estudiantes, mano. Na teoria, o Palmeiras tem um caminho mais fácil. Não tô dizendo pra gente entrar com salto alto, irmão. Mas, na teoria, o Palmeiras tem um caminho mais... Primeiro que o Palmeiras não tem tanta dificuldade assim com altitude. Sempre que a gente vai lá, a gente consegue fazer bons resultados. A gente consegue vencer, na maioria das vezes. E dentro da nossa casa aqui, a gente faz aquela festa da torcida e a gente consegue levar. Já o Flamengo, eu não sei se o Flamengo, vocês me corrijam aí, eu não sei se o primeiro jogo do Flamengo e o Racing vai ser lá na Argentina ou se vai ser aqui no Maracanã. Se for o primeiro jogo aqui no Maracanã contra o Racing e o Flamengo não fizer um bom resultado, aí, meu irmão, lá na Argentina o bicho pega. Lá é caldeirão, velho. Lá é caldeirão. O Racing vai complicar a vida do Flamengo. Mas enfim, bora aguardar as cenas dos próximos capítulos, beleza? Agora, bora... Eu gosto de tocar nessa tecla, velho. Eu acho que virou uma característica aqui do canal. De fazer a minha crítica. Você pode discordar de minha vontade. Pode botar nos comentários que não tem problema. Que é um espaço democrático. Todas as opiniões são válidas. Mas um recado aqui do pilhado pra quem pedia fora Abel. Bora ver. A gente precisa falar sobre esse cara aqui, né? Porque tem muita gente que não gosta do Abel Ferreira como pessoa e aí tenta diminuir os feitos do cara como treinador. Tem que assumir, é simples, o Abel Ferreira é foda. O Abel Ferreira, em 6 anos, ele chegou em 5 semifinais de Libertadores. Quem já conquistou isso no futebol brasileiro? Quem já fez isso no futebol brasileiro? O cara já ganhou 2 Libertadores pelo Palmeiras. Pode chegar na terceira e é um dos favoritos para isso. Faz o time do Palmeiras jogar. Banca os jogadores quando eles estão mal. Foi assim com o Vitor Roque. Foi assim com o Flaco Lopes. O Abel Ferreira é foda. Eu sei que muita gente vai resistir. Ah, não gosto dele. Acho ele marrento. Ah, ele tira muita onda. Mas tirando onda ou não, é sim o melhor treinador do Brasil na atualidade. Felipe Luiz faz um bom trabalho? Faz. Pode se tornar um grande treinador? Pode. Mas o Abel Ferreira já é. O Abel Ferreira é multicampeão. É o maior treinador da história de um gigante como o Palmeiras. Faz o time jogar, muda jogador, renova elenco, continua ganhando. E ainda tem gente que resiste para falar bem do cara. Abel Ferreira, você gostando ou não dele, assuma. Ele é foda, é o melhor treinador em atividade no Brasil e tá fazendo história mais uma vez com o Palmeiras. E outra, hein? É difícil você manter um time em alto nível por tantos anos. E ele consegue fazer isso. Então, galera, não tem o que discutir sobre esse cara. Pra mim, tinha que ser uma unanimidade. Só que tem gente que, na minha opinião, faz covardia de não gostar do cara pessoalmente, que eu respeito, mas querer questionar como treinador. Aí não dá. É brigar com a realidade. Esse recado aqui do pilhado foi mais para a mídia tradicional do que propriamente para os torcedores que pediam a saída do Abel Ferreira, né? Eu acho engraçado, cara, que muitos canais aí que viviam enchendo o saco do Abel, eles não fazem nem questão de pedir desculpas. Os caras são tão orgulhosos. Muitos canais aqui, tá? Do YouTube. Muitos canais aqui do YouTube que pediam a saída do Abel, fazia 3, 4 vídeos todos os dias pedindo a saída do Abel, não fazem nem questão de se retratar, mano. Eu, tipo assim, eu tava errado, realmente eu me equivoquei, eu fui precipitado, eu tinha que dar tempo ao tempo pra me reformular, não sei o quê. Não, nem isso eles fazem. E esperem, mano, esperem. Vamos supor que o Palmeiras ganha a Libertadores e o Campeonato Brasileiro é um dos dois. No ano que vem, se o Palmeiras perder o Paulista, que pra mim não tem obrigação nenhuma ganhar Paulista, o Palmeiras é time pra brigar por títulos grandes, igual tá fazendo agora. Muitos desses canais de Palmeiras aí, sabe o que eles vão fazer? Vão pedir a saída do Abel de novo. Porque isso provavelmente isso é pessoal, cara. É pessoal, é um bando de mimizento. Mas enfim, obviamente essa é a minha opinião. E eu quero saber a sua. Deixa aqui nos comentários. Clica no botão hypar, se inscreva no canal. Um abraço, avante palestra, fui.